João, no capítulo 7, o verso 37 a 39, no último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. E o verso 40, então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este verdadeiramente é o profeta. E outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? E assim havia uma dissensão, uma discussão entre o povo por causa de Jesus. Aqui nós vemos um relato impressionante de Jesus falando da água viva. Foi no último dia, o grande dia da festa, que se levantou Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esta festa era a festa dos tabernáculos, durante a qual foram ditas estas palavras por Jesus. Era a última das 3 festas anuais do povo judeu, e ela era celebrada ao aproximar o fim de cada ano. Depois da Páscoa, era a mais impressionante das grandes solenidades nacionais do povo hebreu, a festa dos tabernáculos. E aí vinha o povo de longe, vinha o povo de perto, vinha gente lá além das fronteiras da Palestina. Reunia-se todo o povo em Jerusalém para essa importantíssima convocação. As festividades duravam 8 dias, comemorando assim o protetor cuidado de Deus, comemorando a provedora graça de Deus a eles durante a peregrinação no deserto. Era um dia de comemoração, de como Deus dirigiu eles nos 40 anos no deserto. Então eles comemoravam a sua vida nômade. Por isso, eles passavam a semana ao ar livre. Eles passavam a semana em tendas construídas de galhos de árvores, folhas de palmeiras. Aqueles primeiros 7 dias daquela semana representava a sua vida nômade no deserto. Mas o oitavo dia era um dia memorial. Era um dia que eles comemoravam a sua entrada na terra prometida. Portanto, naquele dia, o povo abandonava as suas tendas construídas de folhas, de galhos, e eles então, abandonando aquelas choças, eles retornavam para suas casas. As ruas, os pátios que estavam cobertas, as ruas, os pátios, aquelas coberturas das casas, das alamedas, dos montes, dos vales de Jerusalém e os seus arredores, ficavam salpicadas ali de pitorescas cabanas cobertas de folhas, como eu já disse. Aquele aspecto daquelas cabanas era tão denso que parecia, de fato, uma verdadeira floresta. Floresta de palmeiras
de pinheiros, de oliveiras, de murtas. Cada israelita vestia a sua melhor roupa, trazia na sua mão uma verde palma. Que semana comemorativa! À noite, então, a cidade era iluminada com milhares de luzes. Especialmente o pátio do templo se tornava uma flama muito luminosa. E agora, os olhares do povo convergiam para aquele lugar, o pátio do templo. Os olhares convergiam para o templo, o magnífico templo. Sabe, isso tudo se achava com um fundo especial da declaração de Cristo quando diz: eu sou a luz do mundo. Os olhares voltavam para aquelas luzes representavam Jesus, a luz do mundo. Jesus queria dirigir a atenção do povo para si, mostrar que ele, Jesus, era a luz do mundo, aquele que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ao raiar de cada dia, uma imensa procissão encabeçada pelo sacerdote oficiante dirigia-se ao Vale do Cedron. Ali, o sacerdote enchia um cântaro de ouro com água do tanque de Siloé. Aquela água que é alimentada, ou aquele tanque que é alimentada por águas vivas, vindo de sua nascente. E aquele sacerdote mergulhava aquele cântaro de ouro, enchendo ele de água, colocava-o sobre o ombro, e ali, aquela procissão, caminhava compassadamente e cantavam acompanhando o coro, aquele ritmo musical lindo, e eles cantavam: pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Enquanto dirigia aquela procissão para frente, para cima, eles subindo aquela íngreme escalada do Monte Moriá, então eles passavam pelas portas das águas e galgavam as amplas escadas do pátio do templo e paravam então diante do altar, em cuja base tinha ali os tubos de prata, ligando os condutos subterrâneos que, saindo debaixo do templo, iam até o Cedron, e de lá lançava suas águas ao Mar Morto. Então eles subiam aquela escada para levar aquele pote de água até diante do pátio do templo. E ali eles despejavam aquelas águas naqueles tubos de prata. No tempo de Cristo, enquanto os 400 sacerdotes cantavam aleluias, Halel, o povo orava: salva-nos, ó Deus, salva-nos, nós te rogamos, ó Deus. Então o sacerdote oficiante, eles clamavam: vós com alegrias tirarei água das fontes da salvação. Enquanto então eles cantavam, o hino era cantado, a música era tocada, o sacerdote então derramava aquela água consagrada naqueles tubos de prata. E aquilo representava a fonte que brotara lá no deserto. A água tirada da rocha, era a representação daquela água que brotou da rocha, que saciou a sede dos israelitas. E enquanto eles faziam esses rituais,
eles cantavam, louvavam a Deus, rogavam: salva-nos, ó Deus. Rogamos-te, Senhor, salva-nos. Ah, meus queridos, e aquilo, dia após dia daquela semana, eram 8 dias de festividade. Ao término daqueles sacrifícios festivos, o sacerdote, então, formava uma procissão e, cantando, eles rodeavam o altar. Louvores eram entoados. Ano após ano, aquele sistema era feito, aquela programação era executada como cumprimento do memorial, da direção de Deus do povo no deserto, como Deus guiou aquele povo pelo deserto. E aquela cerimônia se repetia diariamente, visualizando a promessa. Tudo aquilo visualizava a promessa de que de Jerusalém fluiriam águas vivas. E no 8º dia, chamado o último, ou grande dia da festa, o dia das hosanas, agitações de palmas, naquele último dia não se oferecia libação de água. Em vez disso, havia uma simples cerimônia em que o cântaro vazio era erguido para o céu, num mudo apelo do sacerdote oficiante. Era uma expressão eloquente de promessas não cumpridas, de promessas insatisfeitas, anseios insatisfeitos da igreja e da nação judaica. Portanto, levantavam naquele último dia o cântaro vazio. A igreja não tinha cumprido alguns compromissos, alguns requisitos básicos, algumas promessas. Mas naquele 7º dia, marcava também o clímax das festividades e também de exuberante alegria. Os sacerdotes marchavam 7 vezes, em vez de apenas uma, para oferecer a última libação de água. Isto no 7º dia da festividade. A essa altura, 7 dias de festividade, o povo já estava cansado. O povo já estava cansado de cantar, cansado de gritar. A alegria daqueles dias de festividade já se transformara em cansaço. Dominava-se então a fraqueza, a exaustão, o cansaço. Nada mais despertava interesse ou excitação. O povo ficava perplexo, povo confuso, com o coração anelante por algo que eles mesmos não podiam compreender. Tudo aquilo que tinha ocorrido naquela semana de festividade, aquelas exibições de pompa, aquelas festas, aquelas luzes, aquelas músicas, aquelas orações, aqueles louvores, para muitos, nada tinha enchido a sua alma. Nada tinha provocado uma transformação de alma. Só festividade, só louvores e orações e música. Mas as suas almas continuavam vazias, cansados, exaustos, almejando um alívio diferente, almejando algo diferente, mas parecia que nada havia lhes enchido a sua alma. Ah, meu querido, festas, louvores, músicas, pregações, muitas vezes nada disso
preenche a alma de um ser humano. Porque muitas das vezes isto sai apenas dos lábios. O coração não está em busca real ou do real sentido de tudo aquilo. Ah, meus queridos, grande e amorável coração de Jesus, que também viu toda aquela festividade, foi tocado. O coração de Jesus foi tocado pela necessidade deles, pelo reconhecimento que tinha da própria carência. Jesus participou daquela festividade. Jesus viu aqueles corações anelantes. Jesus percebeu aqueles corações vazios, aqueles corações exaustos, cansados, mas que estavam vazios depois de 7 dias de festividade. Sabe, Jesus percebeu tudo aquilo. Jesus percebe a carência dos seus filhos. Jesus olha para dentro de uma igreja cheia, com 100, 200 ou mais pessoas ou menos, e ele percebe a carência de cada coração. Esse amor compreende as nossas reais necessidades. Ele compreende as nossas reais e atuais necessidades, nossos reais e atuais anseios. Jesus conhece. Você é um cristão 30, 40, 50 anos ou mais ou menos, não importa. Às vezes, mesmo assim, depois de tanto tempo, como aquele povo, estamos cansados, exaustos, vazios, e Jesus conhece. Jesus sabe, foi naquele último dia de festa, justamente no momento em que o sacerdote erguia o cântaro vazio, e aquela multidão, dominada por grave silêncio, foi ali, naquele momento, que Jesus pôs-se em pé e clamou em voz clara, em voz ressoante: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Oh, meus queridos, Jesus, conhecendo a ânsia do ser humano, a necessidade, ele conhece a sua e a minha vida. Ele sabe quantos anos eu professo ser cristão, mas ele também conhece o vazio do meu coração. E Jesus não diz: vai, continue louvando, continue orando, continue fazendo as procissões, continue buscando cântaros de água, jogando nos tubos. Não, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muitas vezes, toda a nossa vida de cristão, não fomos a Jesus ainda. Alguém poderá imaginar o tremendo efeito, quase eletrizante efeito daquelas palavras de Jesus àquele povo? Que oferta foi oferecida naquele dia, irmãos? Que lugar que aquela oferta foi feita? Que circunstância? Que congregação estava ali? Foi ali que Jesus pronunciou o mais veemente apelo ao senso da necessidade humana. Quem tem sede, venha a mim e beba. Aonde eu estou indo beber? Aonde você está indo beber? Jamais Jesus pronunciou um apelo tão veemente ao senso da necessidade humana. Homens conheciam aquelas vozes, ou aquela voz. As pessoas que estavam ali conheciam aquela voz. A maioria já tinha ouvido aquela voz e sentiram aquele estranho poder do convite tocar as suas almas. Aquela voz que soou nos seus ouvidos. Agora eles mesmos
depois de transcorrido aqueles dias, entenderam que todo aquele sistema ritualístico, todo aquele sistema cerimonialístico não tinha sentido se não bebessem da fonte da água da vida, que é Jesus. Ah, meu querido, nada tem sentido na minha e na sua vida se não bebermos da verdadeira fonte, Jesus. Você pode cantar, louvar, pular, tocar instrumento, jejuar, não sei. Mas se Jesus não for o centro de tudo isso, às vezes fazemos tudo isso e Jesus não é o alvo supremo. Às vezes não bebemos da fonte pura. Aquele apelo de Jesus de praticamente 2000 anos atrás ainda ressoa aos meus e aos teus ouvidos. As profundas ânsias do espírito humano são muito bem expressas na figura sede, meu querido. Sede. A sua eterna satisfação é traduzida pela expressão beber. Ouçamos, se alguém, o mais pobre, o mais rico, o mais humilde, o pior ou o melhor, o mais importante, o menos importante, o mais poderoso, ou menos poderoso. Não importa quem, todos são convidados a beber. Quão bondoso é Jesus, não é mesmo? Ele oferece para as almas sedentas deste dia a sua água que sacia os anseios humanos. Existe uma sede tão real dentro do ser humano. Todos os seres humanos têm sede de alguma coisa. Muitos têm sede da fama, outros têm sede da finança, das riquezas, outros têm sede do poder. Eu não sei qual é a sua sede, meu querido, mas cada ser humano tem uma sede interior, uma sede física ou uma sede de alma. Sabe onde vamos beber? O que estamos buscando beber? O soldado ferido lá no campo de batalha, ele não clama por alívio de sua dor, mas ele clama por água. O marinheiro tangido pela tempestade, depois de passar dias no seu salva-vida, ele não implora por comida, mas ele implora por água. Água. O clamor do mártir ao morrer lentamente não é o clamor para o alívio de sua dor, da sua angústia, mas é o clamor por água. Água. O próprio Cristo exclamou lá na cruz: tenho sede. Água. E logo a seguir, quando ele bradou que tinha sede, ele brada também: Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, a sede física, meu amado ouvinte, é um apropriado símbolo da alma sem Deus. A sede física é um símbolo da vida separada do Espírito Santo. Por quê? Porque diz o Espírito. Por isso diz o Espírito. Sabe, queridos, nenhuma linguagem pode retratar, nenhuma imaginação pode conceber o desamparo de um homem sem o Salvador. Qual a linguagem para descrever um homem sem Cristo? Um homem que não bebeu ou não quis beber da água da vida. O clamor do coração ferido pelo pecado deve ser por esta água, aquela água oferecida por Jesus
a única que pode mitigar a sede de uma alma cansada, de uma alma sofrida, de uma alma enferma, de uma alma angustiada pelas dores da vida. A única água que pode saciar. Mas muitas vezes, meus queridos, há um grito de cansaço, há um grito de angústia, mas esses gritos são abafados por 1001 artifícios calmantes que tão somente, em vez de aliviar, eles agravam mais o problema. Sim, meus queridos, Jesus continua dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados. Se alguém beber desta água que eu lhes dou, nunca mais terá sede. Mas as 1001 vozes, os 1001 artifícios sufocam, abafam a voz de Jesus. Será se realmente temos sede, meus queridos, de Cristo? Será se realmente temos uma sequidão de alma? Será se reconhecemos a nossa suprema necessidade da água da vida? Sabe, meus queridos, nós podemos pensar que já bebemos da água da vida, mas às vezes estamos ou continuamos ressequidos pelos desertos da vida ou pelo deserto da vida. Nós precisamos de obter esta água. Precisamos beber desta fonte. Precisamos de buscá-la com todo o ímpeto de nossa alma. Esse nosso mundo é um vasto e árido deserto. Mas neste vasto e árido deserto existe um oásis. Os ventos abrasadores das paixões, as incandescentes rajadas, elas vão crestando, ressecando a nossa vida interior, as nossas almas. As areias do fracasso, às vezes as tentativas vãs, fazem o ser humano desanimar. Parece não haver nenhum meio de escape. E agora? O que nós buscamos? Onde vamos buscar água para a nossa alma ressequida, para a nossa sede insana? Ó, meu querido ouvinte, quando tudo na tua vida parecer perdido, quando tudo na sua vida parecer sem rumo, quando tudo na sua vida parecer seco demais, deserto demais, ouça a voz do Mestre Jesus, do Cristo da Galileia. Vinde a mim e bebei. Vinde a mim, Jesus fala hoje ao meu e ao seu ouvido. Vinde a mim e bebei. Você quer ter paz no seu coração? Você quer ter alegria no seu coração? A sua vida está ressecada demais. Você é um cristão há muitos anos, mas a sua vida parece um oásis, ou melhor, um deserto. Saiba que há um oásis para buscarmos, para bebermos. Há o Cristo que olha para mim e para você, que se põe em pé diante de mim e de você diz: vinde a mim e bebei. Vamos a Jesus hoje. Vamos a Ele agora mesmo. Ele pode aliviar a sua sede, meus queridos. Ele pode aliviar a sequidão, o deserto da sua alma. Vamos orar, Pai querido. Queremos beber da fonte da vida que é Cristo Jesus. Os 1001 artifícios da vida
fazem não ouvirmos a tua voz. Tenha misericórdia, ó Pai. Quantas almas cansadas, aflitas, desesperadas, quantas almas sem a água da vida. Quantas vezes cristão que somos, mas estamos ressequidos pelos desertos da vida. Ó Pai, derrame chuvas de bênção sobre teus filhos desta manhã, sobre esse querido cansado e aflito, sobre esse homem, esta mulher, esse jovem, esta criança, que enfrentam lutas, problemas, às vezes buscam aonde não há solução. Queremos ir a Ti desta manhã, Pai. Ouça estas vozes. Queremos ouvir a Tua voz, dizendo: vinde a mim e beba. Queremos ir a Ti desta manhã. Vamos a Ti. Enche-nos da água da vida, Senhor. Oramos em nome de Cristo, aquele que é a fonte. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu querido ouvinte. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.